Bem-vindos ao programa Meu Voto Vale, o primeiro programa linkado a uma ferramenta de inteligência artificial que permite você, eleitor, informar as demandas do seu município e ao gestor público apontar soluções e dar publicidade a elas. Acesse www.meuvotovale.com.br e informe sua demanda. Hoje estamos recebendo o professor e doutor Rogério Guaraci dos Santos. Ele é bacharelado em informática pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, tem mestrado em informática aplicada pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, é doutor em engenharia elétrica pela Politécnica da USP, doutorando em ciência da computação pela Universidade Federal da Bahia, tem experiências na área de ciências da computação, principalmente com sistemas distribuídos, atuando no desenvolvimento de aplicações e em projetos de infraestrutura, com ênfase em computação móvel. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado pela sua disponibilidade. E eu gostaria que o senhor nos contasse um pouco sobre o Workshop Latino-Americano de Transformações Digitais. Bem, olá a todos, um prazer estar aqui, obrigado pelo convite, André. Bem, o Workshop Latino-Americano de Transformações Digitais e Contemporaneidade, WLA 2021, ele é um evento totalmente online, tá? Ele é gratuito e ele vai constituir um locus de reflexão e debates sobre temas voltados principalmente à sociedade contemporânea, com a participação da comunidade acadêmica e demais profissionais. Nesta edição, que é a segunda, o foco será ciência, informação e conhecimento. É um evento multidisciplinar e transdisciplinar, onde ele vai envolver várias áreas de conhecimento. Eu cito aí a saúde, a tecnologia da informação, engenharia da produção, engenharia ambiental, direito, administração, contabilidade, logística, gestão de recursos humanos. Quando eu falo da área de saúde, eu coloco ali dentro odontologia, biomedicina, farmácia, fisioterapia e enfermagem. Então, veja, a transformação da multidisciplinaridade, ela está envolvendo essas diversas áreas do conhecimento. Nossa, é um evento bastante amplo, né? Ele vai ocorrer entre os dias 27 e 29 de setembro. O que os participantes podem esperar do programa deste ano? Então, esse evento da segunda edição é um evento composto de palestras, minicursos, publicações de artigos. Algumas dessas palestras, André, serão proferidas por convidados de renome internacional. Nós fizemos uma parceria com a Universidade del Rosário, em Bogotá, na Colômbia, e este ano o evento contará com a primeira Hackathon. Hackathon é uma maratona de programação que movimenta toda a área de tecnologia, totalmente focada ao desenvolvimento de soluções, as quais vão impactar a organização, tanto interna quanto externamente. Então, a Hackathon já faz parte do cotidiano aí das empresas mais inovadoras e lucrativas do mundo, como, cito exemplo aí, a Facebook, a Google. Então, no Brasil, cada vez mais as empresas, elas encontraram nesta ação soluções para exercer a criatividade dos seus colaboradores, a fim de obter o quê? Uma solução mais variada de questões do dia a dia. Então, é um evento, como você disse, bastante amplo, com várias oportunidades de apresentação de trabalho e de ouvir exatamente as pessoas que estão trabalhando dentro desse novo contexto de desenvolvimento de soluções. Certo. Na sua percepção, para qual cenário global a transformação digital deve impactar a sociedade e as empresas em nível mundial? Bom, André, principalmente em níveis de serviço. Então, a gente vê que a prestação de serviço hoje está com foco nesse processo de transformações digitais, né? Então, a transformação digital, ela impactou bastante as nossas vidas, né? Seja ela no estudo, seja ela nas compras, no lazer, na alimentação, ou seja, o país agora é que precisa voltar a implementar essa parte de desenvolvimento produtivo. Ele teve um programa, acho que foi em 2008, que o governo lançou a política de desenvolvimento produtivo. Então, ela configurou-se naquela época um marco para a sociedade brasileira, chamava-se PDP, que tem por escopo inovar e investir para sustentar o crescimento, porque de nada adianta você inovar se você depois não consegue se sustentar dentro desse crescimento.
Uma coisa está alinhada à outra. Então, é mais do que necessário que o debate, né, do tema, principalmente voltado a parques tecnológicos, seja algo que precisa ser discutido novamente na sociedade como sendo um instrumento de desenvolvimento tecnológico e até mesmo nas mudanças econômicas ou da região ou do país. Pelo mundo, aí, né, do mundo afora, existem vários parques tecnológicos que traz como atividade promover o setor produtivo. Então, essa promoção do setor produtivo, ela impacta nesse crescimento e nesse desenvolvimento das atividades. Então, nós precisamos nos conectar novamente, precisamos nos organizar a fim de que a gente possa promover algo inovador e que possa, de certa forma, permitir a criação de uma indústria mais competitiva, de uma indústria com mais conhecimento, que agregue conteúdos tecnológicos voltados à inovação. Quando tu fala parques tecnológicos, explica um pouco mais para a nossa audiência. Tu está se referindo a incubadoras tecnológicas? Isto, a incubadoras tecnológicas, nós temos aí hoje várias delas, né? Nós temos a EBT, que são empresas de bases tecnológicas, nós temos a spin-off universitárias, né, que se desenvolvem dentro da universidade, nós temos aí as startups com base tecnológicas. Então, tudo isso faz parte de um contexto de parques tecnológicos que precisam ser ampliados, precisam ser levados para a discussão, porque é daí que vai todo o processo produtivo agora voltado a serviços, voltados à infraestrutura e a parte de tecnologia da informação e inovação, né? Perfeito, professor. E o Brasil está integrado a essas transformações digitais na mesma perspectiva que o resto do mundo, ou nós estamos um pouco atrasados? Como é que estamos? Olha, André, vou ser bem sincero com você. O Brasil ele precisa aprimorar principalmente o seu network. Ele está um pouco distorcido, está um pouco fragilizado, mas isso não, mesmo ele tendo com esses problemas de network, ele ainda está implementando ações que visam estabelecer esses fundamentos de medidas, principalmente de caráter prático e operacional. Eu digo isso porque as ações elas devem ser lideradas e executadas pelos organismos do governo. Então, o governo é que tem que assumir esse papel. Em especial, como a gente está tratando de tecnologia, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, nós precisamos reconhecer que o Brasil está fazendo a integração com diversos programas. Se vocês entrarem no site do governo, eu vou citar um deles só, existe lá o Brasil Mais TI. Então, veja, nós não estamos muito distantes. Inclusive, nós temos um programa estratégico, nós que eu digo o governo brasileiro, né? Ele tem um programa estratégico de software e serviços de tecnologias de informação. Esse programa, ele reúne atualmente 240 mil usuários cadastrados e mais de 500 mil informações, tá? Informações em andamento. Esse programa ele está voltado para o desenvolvimento das habilidades e as carreiras de software e de serviços na área de TI. Então, nós não estamos muito distorcidos do que está acontecendo no mundo. O que nós precisamos é só alinhar as informações a fim de implementar de uma forma mais avançada esses programas estratégicos, principalmente de software e serviços na área de tecnologia da informação. Sim, o Brasil ele tem uma característica por ser um país de dimensão continental, né, de a gente ter distorções, né, dentro do próprio país. Eu acho que um dos nossos problemas na questão de tecnologia é essa questão da inclusão digital, né? Como é que tu vê isso a nível, tu que está na ponta desses processos de inovação, como é que a gente poderia resolver esses problemas? O nível da inclusão digital é uma coisa meio complexa, como você disse, né? O Brasil ele é um país continental e não vai chegar, infelizmente, a gente vai ficar brigando contra esse sistema por diversos anos, né? Esse é um problema difícil de ser resolvido, mas você precisa criar ações estratégicas. Você precisa fazer com que o aluno, né, aquela pessoa que está lá na ponta, que hoje é um usuário desse serviço, ele possa gostar de trabalhar ou de mexer com a tecnologia da informação. O problema da inclusão social, ele tem que começar lá na base, né? Porque hoje nós estamos utilizando a tecnologia de informação já no nível um pouquinho mais acima.
Mas nós precisamos agora fazer o seguinte, precisamos fazer o caminho inverso, descer para que essas pessoas que estão aqui na base, elas se habilitem através de estudos e através de participação a conhecer um pouquinho mais esses programas sociais, né, e trabalhar e conhecer propriamente a tecnologia da informação. Então, o problema da inclusão social nessa área, eu vou te falar que é uma coisa muito difícil, né, porque envolve custo, envolve uma infraestrutura, e as nossas infraestruturas no Brasil ainda não são as das melhores, né, mas eu acredito que se a gente começar a continuar a recomeçar esse processo de ensino, principalmente na base, mostrando bastante a importância da tecnologia da informação, eu acredito que a gente consiga aí resolver uma parte desse problema. Perfeito. E iniciativas como o sistema Meu Voto Vale, que utilizam tecnologias para aproximar serviços públicos da sociedade e torná-los mais eficientes, são uma realidade hoje no Brasil ou são iniciativas isoladas? Com certeza. Uma das grandes transformações que precisam vir, primeiramente, para esse país, são as escolhas dos agentes públicos, né? Então, precisamos usar cada vez mais ferramentas que nos auxiliem, tá? Então, nessas escolhas de ações públicas, elas devem ser obrigatoriamente servir à população. Então, quando me foi apresentado o sistema Meu Voto Vale, eu pensei assim, criou-se, então, uma ferramenta ideal. E, de fato, é uma ferramenta bastante ampla, que ela envolve o agente público, ele envolve a população, no sentido de fazer um processo de transformação e agregação de serviços públicos coletivos. Então, hoje nós conseguimos visualizar problemas dos nossos bairros, do nosso município. Isso é uma participação coletiva. Então, o sistema Meu Voto Vale, ele faz o quê? Ele faz um acompanhamento dessas ações. E essas ações, elas vão fazendo o quê? Vai fazendo um processo de transformação. Apesar de haver resistência por parte ou da população ou por parte de alguns gestores públicos, mas eu posso afirmar com bastante certeza, é algo que não tem mais volta. Então, o sistema Meu Voto Vale, ele chegou para ficar. Ele vai conectar cada vez mais os políticos à população ou vice-versa, né? Então, o agente público que estiver atento, né, isso é uma dica, fica a dica aqui para eles, sairá na frente quando passar a utilizar essa ferramenta. E claro que quem sai ganhando é a própria população, né, através dessa interação que vai acontecer entre o agente público e a própria solicitação dos serviços, os quais deverão ser principalmente oferecidos para a população. Então, hoje nós temos um exemplo muito prático e do quanto é interessante o uso dessa ferramenta, que são as dificuldades que você tem hoje em dia nos acessos a tratamentos de saúde pública. Então, precisou acontecer uma pandemia para nós agora nos alertarmos que a gente precisa de qualidade no serviço de saúde, que a gente precisa de qualidade no serviço da educação, a qual a infraestrutura, nós percebemos, está totalmente ainda alheia àquilo que a gente chama de boas práticas de serviço, né? Então, o Meu Voto Vale, ele reforça exatamente essa importância de você se conectar com a nova realidade e necessidades da população. Então, se você quer transformar, inovar é importante. Por isso que eu confio bastante e eu recomendo, né, aquelas pessoas que tiverem interesse em conhecer o Meu Voto Vale, vale muito a pena acessar e acompanhar todos os caminhos aí de transformação que o político vai agregar nos seus serviços em nível de população ou até em nível de gestão do próprio político. Eu recomendo também, André, se alguém quiser se aperfeiçoar um pouquinho mais, recomendo a leitura da obra O Empreendedorismo na Área de Saúde, Gestão Estratégica, do autor Dr. Alcion Alves Silva. Então, fica a dica aqui, é uma bela leitura que complementa esse entendimento sobre empreendedorismo, principalmente voltado à parte de tecnologia e gestão estratégica na área de saúde. Perfeito, professor. O senhor, como coordenador do WLA 2021, poderia convidar os nossos telespectadores a participar, falando um pouquinho mais desse evento? Com o maior prazer, André. Bom, então, como eu disse no início, a segunda edição do WLA,
ela será realizada pela Faculdade Santo Antônio de Alagoinhas, na Bahia. Então, é um evento 100% online e gratuito. Nós somos uma instituição de ensino superior com mais de 15 anos estabelecidas no Agreste da Bahia. Eu quis destacar Agreste da Bahia porque é exatamente isso, tá? É Agreste da Bahia. Então, nós estamos localizados aproximadamente 120 quilômetros de Salvador, e uma das maiores riquezas desse município é participar, ele participa, na realidade, dos aquíferos, que vão desde Diadávilas até Tucano, e em função dessa participação do município desse aquífero, ele atrai várias indústrias do polo cervejeiro. Então, nós convidamos todos os interessados a se inscreverem nesse evento. A plataforma é o even3.com.br/WLA 2021, ou pelo site da própria faculdade, fsa.edu.br, e também pode entrar em contato por e-mail, wla2021@fsaa.edu.br, ou ainda, me permite aqui, André, ou ainda pelo telefone prefixo 75 34 21 47 33. Se precisar repetir alguma informação, André, eu posso reforçar, tá? Não, tranquilo. Muito obrigado, professor, pela sua disponibilidade, tá? Vamos depois deixar nos comentários do vídeo essas informações que tu nos passou, né, para deixar mais acessível aos telespectadores. E esse foi mais um programa Meu Voto Vale. Agradecemos a presença do professor Rogério pela sua disponibilidade, desejamos sucesso na sua empreitada aí, que tudo seja muito bom nesse WLA 2021, e ficamos à disposição, né, para uma nova entrevista, para podermos, né, achei que foi muito interessante esse processo, né, de transformação digital, e a gente agregou algum conhecimento nesta área. Obrigado, professor, pela sua participação, e deixo à disposição o www.meuvotovale.com.br para todos os telespectadores que possam acessar e incluir as demandas dos seus municípios e ver as soluções apontadas dos seus gestores. Obrigado, professor. Uma boa tarde. Eu que agradeço a você, a TV Cidade e a todos os espectadores que estiveram conosco. Bons tempos a todos. Saúde. Saúde. Obrigado, professor.